E nós estamos começando mais um podcast, PodSys, que é o maior e o melhor podcast de tecnologia. A gente fala sobre tecnologia, gerenciamento, nós falamos sobre novidades de mercado, inteligência artificial. E nós estamos no mês aqui que é o PodSys delas. Um dia é pouco, na verdade deveria ser muito mais dias. Só que a gente resolveu aqui fazer uma homenagem às mulheres e fizemos o mês das mulheres, trazendo mulheres que são referência no mercado, para poder falar um pouquinho sobre a visão delas. A visão delas do mercado de tecnologia, na gestão, na liderança. A mulher tem um olhar diferente. Então, a gente está aqui hoje com mais uma convidada que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Ela tem histórias incríveis aqui. Acredito que você vai aprender demais. O nome dela é Ana Beatriz Correia. Ela é sócio-diretora da Regional da Vortex, Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa extremamente experiente, uma cabeça incrível, super animada. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Vocês vão amar. Eu queria que ela primeiro dissesse quem ela é antes do que ela faz. Então, primeiro, sejam bem-vindas. Estamos aqui com a Isabela também, gerente comercial da DMSys. Participou com a gente já de um podcast, vocês puderam acompanhar um pouquinho. Ela está aqui também para falar um pouquinho sobre a experiência dela nessa área de administração, de facility, que eu tenho certeza que você vai aproveitar demais cada história aqui, vai falar muito com você, que é mulher. E para você também que é homem, cara, é para admirar. Essas mulheres são incríveis. Mais de 30 anos de experiência na área de gestão de negócios, atuando em multinacionais. Teve uma trajetória incrível e agora ela vai falar um pouquinho sobre esse sonho, que é ela poder também ter a empresa dela, trabalhar com a visão que ela, durante esse tempo todo, aí ela pôde trazer para esse negócio. Então, primeiro eu queria dizer para vocês que são bem-vindas. A casa é de vocês, o mês é inteiro de vocês. Aproveitem. Ana Beatriz Correia. Quem é Ana Beatriz Correia? Quem é Ana Beatriz Correia? Eu tenho 54 anos, tenho 2 filhas, uma tem 28, é publicitária, trabalha há vários anos na Globo, a outra está no 5º ano de medicina. Esse foi meu maior sonho, ter filhas mulheres. Sou casada, vou fazer agora em abril 30 anos de casada. Uau, e sou uma mulher que busca muito os meus sonhos, acredita muito que para a gente ser feliz a gente tem que buscar. Eu me considero uma mulher realizada, faço hoje o que eu gosto, o que eu acredito. Acho que eu inspiro outras mulheres com a minha determinação, com o meu alto astral, com a minha vontade de sempre estar aprendendo com as mais novas e sempre estar passando a minha experiência. E assim, essa é a Ana Beatriz. Adoro passear, adoro praia, sol, mar. Viajar é a melhor coisa do mundo. E o que me enche de alegria, minha família. Legal, legal. Essa é a Ana Beatriz. E a Ana Beatriz, que é uma mulher, então vocês veem aí uma vida de uma mulher realizada, uma mulher casada, com uma família incrível, e que também na área dos negócios também bem sucedida. Fala um pouquinho sobre a tua história, conta um pouquinho aí sobre esses anos de experiência. Ninguém fala, né, gente? A mulher é incrível aí, ó, 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência em grandes empresas. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional aí para servir de exemplo e inspiração para tantas que estão aí lutando aí para alcançar o seu espaço. Falar da gente é mais difícil, né? Ainda mais que eu sou meio acanhada quando eu tô na frente de um microfone. Mas, assim, a minha vida, eu busquei realizações e acho que eu consegui. Eu comecei a minha vida fazendo uma faculdade de comunicação. Eu fui para a área de relações públicas. Depois eu fui para a área de administração. Tenho gestão empresarial que eu fiz na USP, em São Paulo. Falo inglês, falo espanhol. E trabalhei a vida inteira em multinacionais. Todas eu fiz o meu trabalho, acreditei que meu trabalho estava me dando sucesso profissional dentro do que eu acreditava. Quando eu via que eu não acreditava mais e que não era dentro dos meus padrões, estava mudando alguma coisa, eu mudava. Mudava para um novo desafio. Esse desafio, muitas vezes, era realmente uma mudança de cultura e tudo mais. Mas eu acredito que eu tenha feito uma trajetória muito bonita, porque as multinacionais, elas trazem uma cultura diferente. Você visita outros países, você traz tecnologia, você traz conhecimento.
E chegou um momento da minha vida que, com 50 anos, o mercado não te recebe tão bem. Então, é a hora do jovem, né? A gente deixou um legado, a gente teve pessoas no trajeto conosco que aprenderam com você, e está na hora de você tentar ter uma coisa sua. Eu tive a chance de estar na Vortex hoje como sócia, diretora regional. Diretores meus de multinacional abriram uma empresa, né, que é a Vortex, começaram um novo desafio, e é uma honra, porque me convidaram para ser sócia e representar o Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, é um reconhecimento e tanto. A Vortex hoje tem 3 anos no mercado. Nós crescemos, em média, 40% ao ano. Uau. Porque nós acreditamos muito no que a gente faz, a gente quer fazer diferente, porque quando você vem de multinacionais, você tem alguns padrões que não te dá tanta flexibilidade para trabalhar. E você tendo o seu negócio, você vai fazer do jeito que você imagina. Eu tenho uma sintonia muito forte, uma confiança muito grande na minha diretoria, no meu sócio majoritário, que é o Hélio Basílio, e nós conseguimos fazer um trabalho realmente diferenciado. Hoje temos muitos condomínios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Estamos com uma equipe de 26 pessoas. Uma curiosidade, a maioria mulher. Caramba. Eu sou a única mulher na diretoria. Isso é maravilhoso, mas né? a maioria do nosso back-office, que fica em Campinas, a nossa sede, são mulheres. E é isso. Essa é minha trajetória profissional. Hoje eu estou na Vortex e muito feliz. Ah, bacana. Você é a Vortex, né? Eu sou Representa a a Vortex. Exatamente. Agora, você falou em um crescimento de 40%, né? São 3 anos e o crescimento ele tem sido dessa forma, a cada ano 40%. Foi o que eu É uma média entendi. de 40%. A que você atribui esse crescimento? Porque 40%, e falando aí em 3 anos, nós estamos falando aí de um final de pandemia, né? Uma situação que desafiadora, não é tão, né? ela é muito desafiadora e assim, não é tão comum você ter um crescimento dentro desse período, até porque muitos condomínios, né, estavam reduzindo custo. Sim. Né? Então, você teve um crescimento de 40% durante os últimos 3 anos, em um mercado extremamente competitivo, onde vocês têm algum diferencial que os clientes começaram a ver. Você estava até comentando uma curiosidade, é que os clientes vinham buscando uma apresentação de vocês, conhecer vocês, porque ouviram falar no mercado. Você atribui esse crescimento a esse bom trabalho, esse boca a boca? Eu atribuo sim ao nosso diferencial, porque hoje as grandes administradoras têm o seu valor, já chegaram iniciaram num momento que tinham poucos clientes como nós e chegaram onde chegaram. Só que a Vortex, ela veio para o mercado para fazer um trabalho diferente. Nós não emitimos só boleto, nós não fazemos só os balancetes, somos responsáveis pelas despesas e receitas do condomínio, mas a gente veio fazer algo mais. Então, nós estamos muito próximos dos síndicos, nós trabalhamos visitando semanalmente cada síndico, acompanhando os problemas dele, fazendo a gestão da equipe, isso sempre voltado à valorização do patrimônio. Na verdade, nos condomínios, quem são os responsáveis? É a equipe, é a gestão, é a sua segurança, a sua limpeza, a sua equipe de controle de acesso, de CFTV. Então, se você não tiver um trabalho de gestão muito forte, muito próximo, você não vai dar resultado. Sim. Porque o seu proprietário, ele entra nós temos vários edifícios comerciais, inclusive condomínios comerciais com 928 unidades. Eu vou para o meu trabalho, eu quero ter acesso fácil pelas catracas, pelo estacionamento. Eu quero subir, ter na Ilha Gourmet, no local dos restaurantes, um bom serviço. Eu quero ver a limpeza, eu quero ser bem atendido pela manutenção. Quero ver o meu patrimônio valorizado e o mesmo para o residencial, que é o seu patrimônio. Mais ainda, não é uma sala alugada, por exemplo, que é muito comum Sim. no comercial. Então, quando você faz esse trabalho junto à equipe, diferenciado, esse é a proposta da Vortex. E isso tem realmente nos trazido oportunidades de acordo com o feedback e o boca a boca, como você falou, de pessoas que conhecem o nosso trabalho. Legal. Então, esse é o diferencial da Vortex. Eu atribuo isso ao nosso crescimento. Bacana. E como que é ter tantas mulheres
Hoje eu estou entendendo que até na questão de liderança você também tem mulheres, né? Como que é... Porque o mercado eu tenho visto, principalmente na área de administração, como um todo cresceu bastante a participação das mulheres. Mas em relação a condomínios, em relação a essa parte de gerenciamento de serviços dentro de condomínios, tem crescido muito. Você vê mulheres aí hoje em cargo como síndicas profissionais, você vê muito mulheres na parte de gerenciamento de equipe, até de manutenção, né? Uhum. E a gente vê que teve um crescimento muito grande. E como é a visão da mulher? Como você enxerga a visão da mulher nessa posição de liderança? E também daqueles que são liderados, muitos homens sendo liderados por mulheres. E assim, extremamente natural, fluindo super bem. Você vê que não tem essa discussão, não tem, né, esse orgulho. Então eu tenho achado muito bacana ver isso. Mulheres em posições onde não era tão comum, né? Você vê grandes construtoras, são mulheres que estão gerenciando as obras, são engenheiras. Né? Como que você vê assim, em relação a esse olhar de liderança da mulher também? Nós estamos no mês das mulheres. Não estamos puxando sardinha, gente. Então não fica, só vai falar que mulheres são boas líderes, homens não. Homens são, mas aqui o foco desse mês inteiro é a visão da mulher em relação a essa sensibilidade e também na liderança, né? Como que tem crescido isso? Eu acredito que a mulher vai aonde ela deseja ir, né? Claro que, sem diferenças, ela tem que se capacitar. Tá sempre se modernizando, estudando, para que ela tenha realmente uma posição no mercado. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje, engraçado, na minha vida, eu sempre trabalhei com pessoas, muitos homens, engenheiros, arquitetos. No passado, eu fiz comunicação, a minha família, minha irmã é engenheira, muitos foram para a área de engenharia, arquitetura, e eu fui para a área de administração. Por que eu fui para a área de administração? Por que eu acho que hoje a liderança das mulheres é importante e tem um diferencial? Porque nós temos uma sensibilidade, a gente tem um olhar com mais emoção. Além disso, nós temos uma forma de fazer as coisas que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Que eu acho que isso é um pouco a limitação do homem, é um diferencial entre o homem e a mulher. Nós damos conta de muita coisa ao mesmo tempo. Até porque somos treinadas com a vida, a maternidade, a casa, os pais, é muita coisa para a gente fazer gestão. Então, eu acredito que isso faça as mulheres terem um diferencial. Sim. E fazer a gestão das mulheres é muito fácil. Quando você é um exemplo, quando você busca capacitar e dividir o seu know-how com as mulheres. Eu tenho equipes, mulheres, pessoas muito capacitadas, que a gente conversa, eu estou sempre contando o que eu passo, porque eu sei que em cada momento, em cada conversa, em cada reunião, você está dividindo um pouco do conhecimento com elas. Sim. E elas conosco. Porque não é porque eu sou líder, sou gerente, sou diretora, eu tenho mais conhecimento. Os jovens têm muito a passar para a gente. Sim. E é isso, eu acho que a gente fazer a gestão de mulheres é muito fácil. E homens, na minha equipe, sempre tive um contato muito fácil com eles. No passado, me faltava um pouco de maturidade, eu deixava a emoção ir muito à flor da pele. Brincavam comigo que eu era muito mãezona. Eu acho que com a maturidade eu aprendi isso e hoje eu acho que eu sou mais assertiva. E isso eu sei que foi a convivência com grandes líderes, homens, que me passaram essa oportunidade de melhora. Tá? Então, hoje eu tenho gestão, eu tenho muitos homens ao meu redor, muitos síndicos, conselheiros. Vou para reuniões que sou só eu de mulher, faço assembleias que sou só eu na mesa e me sinto muito segura, porque eu sei que eu tenho o apoio deles, o respeito deles, então flui muito bem. Então, tanto fazer a gestão de mulheres quanto homens, para mim é uma questão de postura, é uma questão de conhecimento, né, e respeito a todos, eu acho que é isso. E você teve 2 filhas, você não tem filho homem, só filho de mulher. Não, tem. Esse foi o meu maior sonho, ter mulheres. Do seu marido também, né? Porque só tem mulher em casa, mais ou menos. Ele queria muito menino, mas... Um, né? Mas hoje ele tem paixão pelas filhas. É a realização dele também. É incrível. Mas é diferente. As pessoas, às vezes, elas não querem que seja diferente. Mas o diferente é bom. Sim, com certeza. Eu tenho um casal, eu tenho um menino,
que é o mais velho, e eu queria um menino mais velho, e depois a minha filha. E é completamente diferente, os dois são completamente diferentes. A forma de um lidar com as coisas, a forma da minha filha, a minha filha é muito mais carinhosa, ela expressa esse carinho, né? Ela é, eu não sei, eu acho que todas as mulheres acabam sendo muito grude com o pai, né? E o meu filho já não, meu filho já é mais pra fora, o negócio dele, o tipo de amor dele, né? A linguagem de amor dele é diferente da linguagem dela. É diferente. Né? E o jeito dela lidar também é diferente dele. Então é um desafio que pra mim foi muito bacana, porque são completamente diferentes nos seus temperamentos e completamente diferente também a forma de cada um lidar. Eu vejo o menino com a mãe já diferente, a minha filha já comigo diferente. Isso é bom. Não tem nada de errado nisso. Isso é excelente. O meu filho já é mais tranquilo, a minha filha já é mais de ação que nem eu. Né? No temperamento ela parece mais comigo. Né? Ela é de ação, ela vai pra cima, ela peita. Meu filho já é mais tranquilo, é planejador. Né? Ele é mais calmo, ela já é mais acelerada. Então tem em casa também. Claro que duas meninas também, mesmo sendo meninas, são diferentes. São água e vinho. Como que elas são? A Mariana é publicitária, agitada, mil e uma coisas. A rotina dela é muito rica e muito diferente. Ela busca sonhos, já viajou, já conheceu mais de 14 países, 15 países, nem sei. Morou na Europa. A Cristiana já é mais tímida, não é tão, assim, tão solta, não é tão do mundo. Faz medicina, estuda muito, se dedica demais. Eu sei que ela quer ser uma médica, mas uma médica diferenciada, ela tem um objetivo. E assim, a gente lida muito bem, porque as duas se completam. Como uma tem 7 anos, elas têm 6 a 7 anos de diferença, acho que são 6 anos de diferença, elas são muito amigas, então se completam muito. Claro que tem momentos, né, que choca porque são muito diferentes, mas é enriquecedor tudo isso, né? E o pai, elas brincam, eu tenho ciúme do pai, claro, né? Como você falou, a relação do pai com as filhas é muito próximo. Mas é ciúme de canceriana, tá? É aquele negócio assim, a mãe fala, eu carrego 9 meses e ela fica assim com o pai dela. Minha esposa fala isso. É por aí. Eu acho minha filha muito parecida com a minha esposa, né? No temperamento parecido comigo, mas fisicamente muito parecido com a minha esposa. Mas se você perguntar pra minha filha com quem ela parece, eu pareço com meu papai. E eu acho legal isso também. Meu filho tem 19 anos, minha filha 13. E é papai e mamãe. E sem vergonha nenhuma em falar papai e mamãe. Eu acho coisa mais linda. Às vezes adulto lindo, já chama, papai chamou, papai falou isso, mamãe falou isso. É incrível isso, né? Agora, em relação... hoje, você tem um papel extremamente importante, estratégico dentro da Vortex, que é ligado mais a pessoas. Sim. Né? Não só em relação ao cliente, mas em relação à equipe também. A gente tem visto que o mercado ele tem mudado muito em relação ao olhar para as pessoas de dentro da empresa. Né? Durante muitos anos eu vi a empresa sempre muito focada no cliente. Só que deixava um pouco de lado a equipe que trabalha com ela ali, o time. E hoje você já vê que é diferente. Quando você fala de atender bem o cliente, se você olha para dentro do seu time, se você trabalha bem o seu time, se você tem ele engajado, se você tem ele numa cultura colaborativa, isso fortalece a cultura da empresa e, por consequência, também gera um valor extremamente, que é um grande diferencial, extremamente importante para o cliente. No resultado, né? Sim, então, por quê? Porque o maior patrimônio que a empresa tem não é o cliente, é o teu time, que vai atender bem o seu cliente. Porque no final, estamos falando de CNPJ, mas por trás do CNPJ tem um CPF. E sempre vai se tratar de relação entre pessoas. Hoje, como que, com esse desafio que você tem, né, lidando mais com essa questão de pessoas dentro da empresa, hoje, como que vocês fazem para você poder ter esse time engajado, ter esse time com esse brilho no olhar de acreditar no projeto de uma empresa? Né, que tem 3 anos de mercado, mas está crescendo assim absurdamente, e eles fazem parte disso, né? O brilho no olhar deles você deve ver todo dia. Sim. A Vortex valoriza muito cada funcionário, cada colaborador. Eu sou responsável pela parte de RH. Eu tive uma reunião agora em Campinas, na sede, e a diretoria e os homens falaram, não, atendimento é com a Ana, RH, a parte motivacional é com a Ana. Eu falei, como assim com a Ana?
Eu acho que é por causa desse olhar, mas eles têm a mesma filosofia, eles também têm o cuidado de cuidar de cada colaborador. Quando a gente percebe que um não está satisfeito numa certa atividade ou tem o potencial de estar desenvolvendo uma outra atividade, a gente faz a dança das cadeiras, a gente faz o job rotation. É cuidar mesmo de cada. Agora foi Dia das Mulheres, a gente não deixou de dar o nosso agrado, chegar a cada uma com uma rosa, com um cartão. Tivemos esse cuidado, inclusive levamos para as síndicas, para as nossas parceiras dentro dos condomínios. Então, é um cuidado muito grande que nós temos com os colaboradores, independente de ser mulheres ou homens. Então, acredito que esse é o nosso diferencial e isso traz o objetivo final, que é o sucesso de crescer, fazendo o melhor que a gente pode. Sim, todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Sim. Né? E quando a gente tem eu vejo quando a gente tem essa empatia, né, esse olhar de se colocar no lugar da pessoa, isso ajuda demais. Existem pessoas que elas não se veem da forma que elas são. Né? A gente teve até uma reunião onde nós fizemos uma avaliação de habilidades gerenciais. E foi muito revelador. Eu achei assim, para mim foi uma experiência incrível. Porque quando você faz isso com a tua equipe, né, você gera uma ferramenta onde a tua equipe avalia a liderança, as habilidades do líder, e o líder se avalia. Sim, é uma oportunidade. É incrível como muitas vezes o líder, ou ele se avalia para mais e a equipe está avaliando para menos, e aí ali cai uma ficha para ele. Que ele pode até ser, mas às vezes ele está se comunicando da forma errada e a equipe não está vendo que ele tem aquele potencial todo. Ou até a equipe está vendo ele num nível muito alto numa determinada habilidade, mas a autoimagem dele está abalada, porque ele se vê muito baixo, porque ele se cobra muito. Às vezes a pessoa se cobra muito. Isso foi muito revelador, a gente vê que existem líderes que às vezes eles se veem de uma forma completamente abaixo do que a equipe vê. Né? E isso é muito esclarecedor quando você coloca esse time para olhar esse relatório e você dá esse feedback para esse líder, como a clareza naquele assunto gera para ele uma transformação. Né? É algo assim, e aí ele consegue trabalhar de forma melhor, tendo um feedback e dando feedback, né? Eu acredito que isso que você está falando tem muito a ver com o relacionamento muito próximo à equipe. E o autoconhecimento de cada um pesa muito. No momento em que você tem esse foco, essa forma de enxergar tanto a liderança como a equipe de forma diferente, é porque não há um autoconhecimento da gestão e não há uma proximidade. Porque eu já me vi muitas vezes vendo que eu teria que mudar, ainda mais em situações assim, ou que eu precisava melhorar. Tá? E muitas vezes eu também me senti muito valorizada quando você escuta de um funcionário que eu gosto muito do seu jeito, eu queria muito ser como você. Eu tenho pessoas que eu demiti e que hoje são grandes amigas minhas, porque entenderam que o meu papel como gestor, como líder, naquele momento, era gerar resultados. E se eu precisava, porque nós não somos, eu não sou a Ana Beatriz, eu sou uma pessoa que representa uma função dentro da empresa que vale X. Se tiver que rever o orçamento e precisar cortar pessoas, eu sou uma delas que posso ser cortada. Então, isso é muito simples de se entender, mas só com a maturidade a gente vê isso, né? E eu também tenho pessoas que ficaram aborrecidas comigo, enfim. Mas isso tudo é a proximidade. Hoje eu levo uma coisa muito mais leve nesse sentido e acho que isso é a proximidade da liderança, o autoconhecimento e a humildade de ver quando você preciso melhorar aqui, olha, estão me enxergando assim, olha, eu preciso pedir desculpa porque eu fiz de uma forma errada. Nós somos seres humanos, os gestores erram o tempo todo e tem que estar abertos a aprender. Acho. Você vê Você vê como em relação ao feedback, né, dentro da Vortex. Eu vejo que o feedback ele é muito importante. Porque às vezes a pessoa ela tem as melhores das intenções, mas ela está expressando isso de uma forma errada. Sim. Então, você ter não só a comunicação, que é muito importante na empresa, mas o feedback, tanto do líder para o time e do time para o líder também, você ter essa via de mão dupla, faz com que muitas coisas você consiga resolver de forma muito mais rápida, não fica gerando aquele clima
que acaba atrapalhando também. O feedback, eu vou dizer para você que diariamente eu tenho que fazer isso. Eu vou te explicar por quê. Eu, como regional, eu passo nos condomínios e tenho as equipes e eu tenho que direcionar as atividades, dar prazo para a execução das atividades, buscar foco, que às vezes o colaborador ou eu mesma, nós perdemos um pouco o foco. E nesse momento, a gente acaba tendo que dar um feedback. Olha, por que essa atividade ainda não foi concluída? Olha, isso aí tem um prazo, a gente tem que dar um feedback ao síndico de como está a evolução de cada atividade. Então, acaba sendo um feedback diário. E essa é a habilidade de dar o feedback. Quando você tem a habilidade de falar, saber como dar esse feedback, mesmo que ele seja negativo, botando o foco como uma oportunidade de melhora, é muito tranquilo, é muito leve. Bacana. E ajuda, né? E ajuda aquela pessoa. A pessoa se sente até valorizada, né? Poxa, ele está se preocupando comigo, com o meu trabalho, não está só me julgando, né? Sim. Não é um julgamento, né? É um só retorno para acrescentar, né? Para enriquecer. E a Isabela esteve com a gente aqui num episódio anterior. Para quem ainda não conhece, Isabela, fala um pouquinho sobre você. Então, eu me chamo Isabela Chatenhê, sou gerente comercial da DMCs, sou mãe do Pedro, fiz administração de empresas, me especializei em finanças, adoro a minha família, também adoro praia, assim como a Ana. Acho que o que mais me traz felicidade é estar com pessoas. Então, eu sou uma pessoa que tenho bons e verdadeiros amigos. Eu trago amigos desde o meu primeiro trabalho, né, e mantenho essas amizades. São colegas? Não. Eu tenho grandes amigos, amigos que eu sei que eu posso ligar e eu vou ter ali do meu lado. Então, eu sempre valorizei muito pessoas. E é como eu costumo atuar em todos os momentos da minha vida, né? Mesmo quando eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né? Depois de multifamily office, em asset management, e depois quando eu fui trabalhar em telecom, voltado para a área de facilities, e hoje, né, trabalhando na DMCs, mas com foco, né, em vendas, né, em gestão de área comercial, o meu foco são pessoas, né? Eu quero, enfim, ajudá-las, né? Seja numa solução para o condomínio dela, para a empresa dela, agregando, né, valores, respondendo rápido, tirando ela de uma situação difícil. Eu gosto disso, assim. O que mais me encanta são as pessoas. Você trabalha na área de tecnologia e conhece muito bem desse mercado de facilities também. Né? Sim. A gente entende que a tecnologia ela veio para poder criar também em um conceito aí que a gente fala de condomínios, onde a gente fala de empresas, de você prover serviços para empresas. Isso. A gente fala de uma jornada, né? A gente estava até falando sobre o Caminho do Rei. Uma experiência, né? A Ana estava contando um pouquinho sobre o Caminho do Rei. E a tecnologia ajuda demais em relação a isso, né? Porque a pessoa chega a pior coisa que tem é você chegar, e a gente já passou por isso, chega num lugar, você vai fazer você chega num lugar, primeiro tem uma fila. Você quer agilidade, você quer ser produtivo, tem várias coisas. A mulher tem disso, né? Às vezes várias coisas para poder fazer ao mesmo tempo, tem um horário apertado, chega lá, você não quer ver uma fila em um condomínio, você que administra o condomínio, não quer ver uma fila num condomínio. Que não. Você não quer ficar, aí depois que você passa por essa fila, tem um atendimento ruim. Aí depois que você passa por esse atendimento ruim, você vai passar às vezes o cartão na catraca e não passa. O elevador está parado. O elevador está parado, né? Não tem ar-condicionado, né? Coisas que atrapalham o seu dia a dia e que o proprietário, o inquilino, o ocupante da sala ou o morador do prédio, ele não quer saber, ele paga o condomínio e ele quer tudo funcionando. Exatamente. E aí é o que eu brinco com o caminho do rei. O caminho do rei tem que estar impecável, ele tem que ter tudo que ele espera de um condomínio. Desde que ele entra, né? Desde que ele entra até ele vai embora. Exatamente. E isso a responsabilidade é nossa. Sim. E a tecnologia ajuda muito nisso. Totalmente. Hoje em dia você tem leitoras faciais para controle de acesso. Leitoras faciais, câmeras, né? Monitorando, totens, né? Você pode fazer convites para a pessoa entrar, deslizando, aplicativos para não gerar fila, né? Isso tudo é o avanço da tecnologia, né? A favor das pessoas, né? Isso que eu acho que é um grande encanto. Então, eu quis aprender sobre tudo isso, né? Que não era uma realidade que eu vivia no meu dia a dia,
na experiência de facilities, mas com esse foco, né, de ajudar as pessoas a entender que cada condomínio, cada empreendimento é único, né? E assim, às vezes a melhor solução para um não é para outro, né? Então é importante a gente ter uma conversa, ter um bom diálogo, uma boa conversa, entender a necessidade, a dor, né? Do dia a dia daquele empreendimento, daquela pessoa que está gerenciando, do que está buscando para oferecer. Porque não adianta você querer, eu quero vender isso, né? Eu quero... Não é o que ele precisa, não é o que precisa, isso não vai perdurar, né? Então o relacionamento, né, que eu acho que começa na venda, é você ter um bom diálogo, você conseguir ter essa boa comunicação, entender, trazer para casa, estudar, né, um time da empresa, que aí são os especialistas, os engenheiros e tal, e oferecer a melhor solução. E aí fazer aquilo em tempo hábil, né, testando, né, mudando a rota se for necessário. E esse ponto que você fala do sistema, eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes nos condomínios, porque é a segurança. Sim. Estamos muito inseguros em viver, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a maioria dos condomínios que a gente atua já estão com a leitora facial, e isso é fundamental. Sim. Isso nos dá muito mais segurança. Temos ainda muita gente que não acredita, pessoas mais idosas, que não conhecem a evolução da tecnologia, ficam um pouco descrentes do que pode valor, oferecer. Né? Mas isso eu acho que é uma questão de hábito. Após a implantação, a segurança que a empresa passa para o condomínio, treinando a segurança e tal, isso só traz benefício e melhoria. E a gente tem que avançar sempre. Como você falou aí, não é só o controle de acesso, é o feedback, é a forma de comunicação, é toque, é tanta coisa que eu não sei, porque não é minha área, mas que é o que você está apresentando. E às vezes a gente até deixando com o cliente, né, uma POC, né, tipo uma prova assim, para ele testar, para ele mostrar para os usuários dele, né, piloto, como aquela tecnologia vai afetar. Pô, gostei, realmente é rápido, não era nada de difícil como eu estava pensando, né? Então, assim, são muitas maneiras de se chegar, né? E oferecer para o teu cliente as soluções, né? Que você imagina que vão facilitar a gestão dele, né? Seja também relatórios, como a gente faz, né? Colocando as ocorrências, colocando as melhorias que foram feitas, as que precisam ser feitas, por que não foram feitas, porque você dá ferramentas, né, numa assembleia, ao gestor, né, para conversar com os condôminos, com os usuários, né. Ter números facilita, né. Na parte de controle de acesso, se você tem ali um relatório que diz quantos entregadores, qual é o fluxo de convidados, de repente, numa festa. Eu já morei em condomínio que tinha mais de 3.000 convidados, pessoas estranhas, dentro do condomínio para festas por final de semana. Eu diria que tem 2 pontos aí bem importantes. Um, nos residenciais, quando você faz o cadastro para atualizar e implementar um sistema novo, você vai pedir as pessoas que moram, os ocupantes, é uma lista enorme. Eles não são ocupantes. Ocupantes são as pessoas que moram e dormem todo dia. Os outros são visitantes. E se você não fizer essa distinção, é uma loucura no cadastro. Então, você tem que fazer todo um novo cadastro e ter muito cuidado com isso. E no comercial, quando uma empresa vai buscar sua sede num comercial, ela quer saber quantos visitantes, qual é a fluxo, a ocupação flutuante. Então, se ela precisa desses números para se instalar, você tem que ter um bom sistema, senão você não tem esses dados. Qual você é não o gera os bloco que tem mais visitantes? Isso, qual o horário? Né, para você saber se você coloca uma equipe de limpeza mais tempo num dia, mais tomada tempo no de decisão outro. estratégica. Sim, né? estratégica, você totalmente tem que dar ferramentas para o gestor para ele poder fazer isso. E para aquele que administra o prédio, para você, Ana, que tem essa experiência, até para você poder chegar, de repente, para solicitar um posto de segurança num determinado dia ou num determinado horário, onde você tem um fluxo maior, também é importante, porque aí não é só você chegar lá e querer provar para as pessoas com palavras. Olha, eu tenho um relatório aqui, olha aqui o que acontece no final de semana aqui, tem tantas festas aqui, em média, sei lá, os últimos 3 meses, olha a quantidade de convidados que tem aqui, pessoas estranhas no condomínio. Se não tem uma segurança reforçada nesse dia,
a chance de ter problema num carro, de ter problema em alguma área é absurda, né? Você não toma nenhuma decisão e não aumenta nenhum orçamento se você não tiver dados consolidados. Confiáveis, Números são o que decide. Exatamente. Então, esse sistema ele traz muito valor para que a gente tome as decisões. Principalmente, por exemplo, essa época do ano, março, são praticamente todas as assembleias. E você vai aprovar o orçamento do ano anterior e propor o novo orçamento. O ideal é que seja sem cota extra, sem aumento. Mas como? Se a gente não tiver bons sistemas, dados, como é que você prova isso? Então, claro, em todos os sentidos, a tecnologia ajuda muito isso. E os bons sistemas também, e os relatórios e tudo isso, também respaldam o condomínio, né? Porque Claro, hoje existe também. todo um cuidado, né? Também com os dados, né? LGPD. A gente vai estar manuseando. Então, tá realmente escolhendo uma empresa séria, né? Que está enquadrada, né, no LGPD. O condomínio também está com a boa prática, né, do LGPD, tudo isso vai também... Funcionários treinados para o LGPD, isso é muito importante. Empresas até treinando eles, né, isso é muito importante. Mas a Bela até falou, ela tinha comentado que tem um condomínio que você acabou tendo ali uma vantagem em relação a você pegar o contrato, porque a empresa estava prestando serviço na área de segurança, com imagem, com informações, falou que não estava adequado ainda não enquadrei, a LGPD. Sim, tem vários condomínios que ainda não estão condomínios, e nesse caso lá foi a sua consultoria comercial que despertou isso, porque o administrador ele nem estava atento a isso. E um grande condomínio, né? Sim, um fluxo de informação enorme. E pessoas assim, famosas, importantes, né? Em cargos importantes. O administrador ele tem que estar muito, evoluir muito junto com a tecnologia, junto com as oportunidades de melhoria. Exatamente pela questão da segurança, pela questão da satisfação final do cliente, as leis que estão sempre mudando. LGPD, hoje, até um consultório tem que ter cuidado com a questão da LGPD. Academia. Então, não é só o condomínio, né? Você está responsável pelo dado daquela pessoa. Você tem os dados sensíveis, né? Claro. Bacana. Gente, muita coisa, tá vendo aí? Muito aprendizado. Se você não sabia, cara, que raio que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que estudar sobre isso, porque o seu condomínio, ele acaba ficando vulnerável, porque você não tem esse conhecimento. Né? E hoje é uma realidade. Muitos condomínios, muitas empresas sendo processadas. Exatamente. É uma realidade. A gente teve com uma advogada aqui, né, com a Bárbara, especialista nisso. Ela que fez até a adequação da DMCs. E a gente vê que é uma realidade. Em muitas concorrências, para você que tem empresa na área de sistemas também de segurança, em muitas concorrências, o grande diferencial para a contratação é você estar adequado também. Né? Não olhe para isso como uma burocracia, nada disso não. E como um custo, não. Isso é um investimento. Sim, é um investimento. E eu friso muito, foco muito no treinamento dos funcionários da segurança e da recepção. Porque não adianta também a empresa dizer que está dentro da LGPD, os sistemas estão preparados para isso, se a pessoa que manuseia o sistema não souber o que isso implica. Porque ele pode ter um processo por ele usar indevidamente o cadastro de uma pessoa. Então, é importantíssimo o treinamento. Ter uma pessoa ali. Pelo menos palestras, orientando como lidar com isso. As pessoas precisam se qualificar. Eu sempre bato nesse ponto porque é muito importante. Evoluir se qualificando, se informando, lendo. É isso. Bacana. Buscando informação, né? É isso aí. Você aí que está acompanhando com a gente. Se você não está ainda lá inscrito, se inscreve. Esse é o momento para você se inscrever. Tem um sininho ali que você clica nesse sininho, você recebe sempre episódios novos, então tem muita novidade. O mês das mulheres está incrível, só fera. A mulherada tá mandando pra caramba aqui. E a gente vai continuar aqui em histórias um pouquinho diferentes aí dessa parte técnica, né? São duas mulheres que têm histórias aí incríveis e nós sempre temos alguma história aqui que impacta aqui. E que também você que é mulher pode se inspirar, ou você que passou por alguma coisa parecida também se inspira. A gente estava conversando com a Ana aqui também. Ana, conta uma história pra gente aí que você vê que impactou a tua vida, assim, nesse processo, nessa tua jornada, que foi algo que, se você contar para uma mulher aqui que talvez esteja passando por isso também,
possa ajudar ela também, porque a gente acredita que tudo aquilo que a gente muitas vezes passa, ou que a gente vive ali, quando a gente conta isso, a gente inspira também pessoas a também levantarem a cabeça e continuar. Eu tenho uma história, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional inglesa, onde todas eram mulheres, todo o time sempre mulher. E era uma empresa que tinha 1.500 unidades no mundo. Então, dessas 1.500, 90% eram mulheres. Eu trabalhei 9 anos lá, lidando com essas mulheres. Hoje são grandes amigas minhas, nós nos encontramos sempre. Eu era gerente geral. E todo ano nós viajávamos para convenções, cada ano num país. E lá estavam essas 1.500 gestoras e gestores. E uma coisa curiosa é que na Europa, as mulheres elas começam a sua carreira profissional, param para a maternidade, saem do mercado de trabalho, vivem aquela maternidade até o filho crescer, ficar mais independente e retornam ao mercado de trabalho. Então, eu via nesses eventos muitas mulheres na faixa de 60, 65 anos e, assim, super bem, super qualificadas, super modernizadas com as novas... com conhecimento atual. E eu pensava, o Brasil não é assim. O Brasil, infelizmente, ainda não é. E sem contar isso, eu vi um preconceito muito grande em relação a mulheres do Brasil. As mulheres do Brasil eram todas muito jovens, muito bonitas. Então, existia um preconceito aí. Então, eu coloco aqui como uma diferença cultural, né? E o ponto do preconceito com mulheres muito bonitas do Brasil. Como se elas não tivessem tanto conteúdo e não tivessem tão preparadas. Enxergando a mulher só como uma mulher bonita. Isso foi uma experiência que eu tive. Foi uma jornada linda nessa empresa. Até hoje, a maioria é mulher. Eu tenho muito orgulho em falar dessa empresa, porque são todas... A maioria das minhas amigas não estão mais lá, mas somos grandes amigas hoje, saímos sempre, enfim. Outra curiosidade da minha vida profissional... Mas qual é o nome dessa empresa? Agora ficou todo mundo curioso, querendo saber. É a Regos Multinacional, Regos, que isso foi no tempo que não existia o cowork, que hoje é tão utilizado e... Vocês conhecem muito a Regos como cowork? Sim, mas naquela época que eu entrei lá em 2000 e saí em 2009, não era assim, ela era líder de mercado. Então, a TIM, empresas enormes como Statoil, todas começaram, o embrião começava na Regos, porque eles vinham de fora, alugavam uma sala, 2 salas, a empresa começava a crescer, pegava um andar inteiro para depois buscarem os seus prédios comerciais, seu estabelecimento para crescer a empresa. Ou então, seja, a Regos faz parte do início de muitas empresas. É embrionária. Sim, é embrionária. Fazia gestação, né? Exatamente. A DMCs começou assim também, né? Fazia gestação daquela empresa. Né? Isso. Crescendo depois. Isso me deu, isso é muito assim, legal, eu né? aprendi muito na Regos, fiz muitos amigos, realmente me capacitei muito. E sei que ajudei muita gente a crescer. Então, é muito gratificante. E a outra experiência que eu tenho, que é curiosa, antes dessa empresa, da Regos, eu trabalhei numa empresa de courrier internacional também. E eu fechei a entrevista, tudo, e fui para São Paulo para ser efetivada. Nesse intervalo, eu descobri que eu estava grávida. E quando eu fui para São Paulo, eu sentei na frente do diretor que tinha acordado comigo e estava me levando lá para a efetivação. E eu falei assim, eu não sei se você vai assinar o contrato comigo, porque eu estou grávida. E além de eu estar grávida, a minha primeira gestação, eu tive um problema muito grande, tive uma paralisia facial, perdi os movimentos, enfim. E levei 3 anos para me recuperar. Hoje eu estou pronta, mas já tem 6 anos que isso aconteceu e eu tenho medo de como vai ser essa gravidez. Ele olhou para mim... Não vai ser problema. Assina aqui seu contrato. Então, ele me deu um voto de confiança, ele acreditou em mim, ele me contratou grávida. Então, isso me marcou muito. Que é muito difícil, é muito difícil. E aí, eu fui muito abraçada nessa gestação. Eu ia fazer as viagens. Nós tivemos viagens de planejamento estratégico em Paraty, no barco, e eu enjoada, e todos me acolhendo muito. Então, isso foi muito marcante. E aí... Quando eu fui para minha licença maternidade, eu era gerente de vendas e eu tinha uma equipe grande de vendedores. Eu fazia as reuniões durante a minha licença em casa, amamentando minha filha, mas para chegar nos objetivos
que a gente tinha comercial, bater as metas. Isso nunca foi um problema para mim. Então, eu tenho orgulho de dizer isso, que eu fui abraçada como mulher. Isso é um exemplo, tá? Que fica aí para que as pessoas que peguem uma gravidez não sintam que isso vai abalar sua área profissional, porque de maneira alguma, né? Nós podemos dar conta de tudo. Nós fazemos aquilo que a gente quer. A gente dá vida, né? Exatamente. A gente gera vida, como é que não vai gerar resultado, né? Gente, eu passei, a minha esposa com meus filhos pequenos, ela passou um final de semana que ela tinha lá um compromisso e eu fiquei com meus filhos pequenos em casa. Eu não sei como ela conseguia. Eu fiquei 2 dias. Não acabava nunca. Parecia que esses 2 dias tiveram 200 horas. Então, assim, é incrível. E isso foi importante para mim, porque eu passei até a dar mais valor. Falei, gente, Sim, claro. como ela consegue? Eles choram ao mesmo tempo, eles querem tudo ao mesmo tempo. E tem um monte de coisa para fazer. E ela consegue lidar com isso assim como... Parece ser tão fácil que eu fui de boa. Falei, não, pode viajar. Você tá me lembrando... Se você consegue, eu consigo. 1,80 m aqui de potencial. Você tá me lembrando... Gente, que loucura. Não me falta gestor- força física, né? Eu achei até engraçado. É que eu fui junto com dois casais, né? A gente foi junto com outro casal de amigos nossos, que a esposa tinha tido gêmeas. E a gente tá lá no restaurante comendo. Daqui a pouquinho as 2 crianças tinham que trocar a fralda ao mesmo tempo, chorando ao mesmo tempo e amamentar. Tipo assim, aí eu todo preocupado, como é que ela vai fazer? Não, ela pegou uma, foi no banheiro, daqui a pouquinho vem pegar outra, daqui a pouquinho tá amamentando. Aí eu falei, gente, eu parei de prestar atenção na comida, na conversa, eu fiquei olhando como aquela mãe, com gêmeas, Deu conta. deu conta, e botou pra dormir no carrinho duplo. E as meninas dormiram, aí ela, pronto. Eu olhei assim e falei, como? É uma Mulher Maravilha. Você me Eu lembrou... acho que levantar prédio, parar a bala é fácil. É fácil. Você fazer isso eu que é acho difícil. eu acho que é fácil. Eu tenho um gestor, o Almir, até nesse maior condomínio que eu tenho, e eu brinco com ele. Ele tem 3 filhos. E ele chega, às vezes... Ele é muito legal. E ele chega muito cansado na segunda. E quando ele tira férias, ele volta... Ai, meu Deus, eu não sei como ela dá conta. Eu tô muito cansado. É muito difícil. E é isso. A mulher tem essa habilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo Sim. tempo. E eu acho que isso tem que ser muito valorizado pelo Sim. homem. Claro que tem homens que ajudam muito, tem homens que hoje fazem isso sozinho, inclusive. Sozinhos, é mas verdade. que seja, realmente isso é o desenvolver mais difícil. capacidade, né? Exatamente. Eu acho que é isso. É a gente saber que como pessoa, independente de ser homem ou mulher, a gente tem essa capacidade de desenvolver capacidades que antes a gente talvez nunca, né, tivesse precisado. Meu irmão Mas teve é que bom desenvolver ouvir isso, que é valorizado. Sim. Tá? Que é o que eu brinco com esse gestor, com o Almir, e eu falo pra ele, tá vendo? Valorize. Inclusive, porque é uma pessoa que deixou o mercado para cuidar de 3 filhos. Exatamente. Então, isso tem muito valor. Muito Sem valor. dúvida. E a mulher que opta por isso, né? A minha esposa optou por isso. Foi a opção dela. Ela falou, eu quero estar presente, Isso aí. principalmente até ali os 12 anos, que é onde eu tenho certeza que se eu fizer um bom trabalho, e ainda mais ter um homem que dá desbravando e viajando e trabalhando, quem estaria cuidando dos filhos mais próximo? E eles têm necessidade. Sim. Assim, sem Sem dúvida dúvida, nenhuma. quem Tem pode necessidade. é maravilhoso. Se você né? pode. Então, assim, mas existem mulheres que fazem essa escolha, e por mais que ela tenha convicção que foi a melhor escolha que ela fez, às vezes o próprio marido ou as pessoas que estão ao redor têm uma cobrança muito grande dela, como se o que ela estivesse fazendo fosse algo assim que tirasse o mérito. Né? Se você pergunta que ela é menos o que ela isso, faz, né? qual é a profissão dela, ela tem vergonha em falar que ela é mãe, cuida dos filhos e se dedica aos filhos. Enquanto ela não deveria, porque ela deveria ser mais bem paga do que o marido que sai lá para poder trabalhar. Porque além de ela abrir mão de muitas coisas, ela ainda está ali fazendo o seu melhor em casa. E eu vou ser sincero, nesse final de semana que eu fiquei em casa, eu não sei como. Trabalha mais em casa do que na rua. A rua seria um momento de folga. Trabalho que não aparece, o descanso. Isso porque que eu ia em casa brincar. você trabalha 24 horas. A mulher trabalha 24 horas. Quando eu tinha as 2 pequenas, eu me lembro que quando eu chegava segunda-feira e sentava, eu falava assim, ai, agora eu vou trabalhar calma, não tem ninguém falando, vou descansar. Aquele momento, às vezes, é onde você consegue descansar, porque fim de semana é uma loucura, você tem que dar
conta de tudo em casa, dos filhos, do marido, dá mais atenção. Então, assim, agora essa opção que você diz que a mulher faz de até criar seus filhos até mais tarde, quando eles estão mais independentes, exatamente como eu falei que lá fora, na Europa, comum, Estados né? Unidos é mais comum. Também tem a opção de as dores de quem não pode fazer isso e tem que ir para o mercado de trabalho. A culpa, né, que a gente carrega. É uma experiência também que eu tive, a minha filha, a segunda, a Cristiana, quando ela nasceu, eu amamentei, que primeiro eu não pude amamentar, então para mim era um sonho amamentá-la, mas chegou uma hora que realmente eu já tinha que estar começando a parar. Mas eu tive uma proposta de ir para o Chile e ficar um mês lá trabalhando. Olha, eu que sei como eu sofria. Porque eu me senti culpada, eu achava que não era o momento de deixá-la, mas eu precisava fazer isso pela minha profissão. E aí eu consegui negociar de voltar pelo menos com 15 dias, voltei, mas foi muito difícil isso. É uma coisa que na época eu me culpei muito. Tentei fazer coisas que me fizessem presente, mas a gente não tinha como ver a imagem, que hoje a tecnologia, né? Que a gente tem hoje para estar falando com familiares, com amigos que estão distantes. Então, foi muito difícil. Então, tem essa... a pessoa que toma a decisão de cuidar dos filhos, ela vai abdicar de um sonho, postergar um sonho, né, de repente profissional, e tem a dor de quem não pode fazer isso. Tem que a luta que precisa trabalhar, né? E acaba dando mais para os filhos também. Também tem outro lado, né? Você também dá uma qualidade maior, às vezes, quando você corre atrás, busca o seu sucesso, cresce profissionalmente. Eu acho também que quando o marido tem essa consciência, né, e valoriza a sua esposa, e ele acompanha esse processo, divide, né, essa responsabilidade, a mãe sempre vai fazer uma falta para o filho diferente do pai, do mesmo jeito que o pai vai fazer uma falta diferente para o filho. Mas quando o pai está presente, supre, né? Quando tem essa parceria, isso fica mais leve, né? Eu tive muito essa parceria, até porque eu tô há 30 anos com meu marido. É um maridão. E é um maridão. Eu não tenho o que falar. Não é à toa que a gente está junto esse tempo. Isso aí. Cumplicidade sempre, o tempo todo. Um ajudando o outro, um incentivando o outro. Legal. Os dois, nós crescemos juntos, começamos a namorar no colégio ainda. Então, assim, foi passo a passo. Isso é muito bacana. A sua segunda filha é a Mariana. A Mariana, ela é um milagre. Ela é um milagre. Ela é um milagre. De uma gravidez Sim, ela é um milagre. E eu falo isso o tempo todo porque 5 dias antes do parto é que eu tive a pré-eclâmpsia, né? E o derrame, né? A paralisia. E se eu não tivesse o sinal de Deus, ela com certeza não estaria aqui conosco. Porque eu estava num jantar de família, sabia que estava prestes a ter a Mariana, mas, de repente, quando eu me via, eu não estava conseguindo comer. A comida já caía. Minha mãe me olhou e falou assim, vamos para o hospital. Então, assim, foi ótimo. Foi um sinal de Deus ótimo nesse sentido, claro. Porque eu pude ver rapidamente que a minha pressão estava elevada e que eu tinha que ser atendida. E a Mariana nasceu. Hoje é um orgulho. A Mariana e a Cristiana são tudo para mim. São os nossos melhores... Nossos melhores frutos. E aquela quem você deu a vida, agora vai cuidar de vidas. Sim, é impressionante. Muito bacana. Uma dedicação, lindo, né? Um propósito lindo, realmente. Tem que ter dom. Tem que ter dom. Eu acho interessante você falar sobre essa questão cultural em relação às empresas, né? O olhar para a mulher. Eu fui numa reunião em um escritório de arquitetura e eu fiquei um pouco chocado, assim, na hora. Chocado não, surpreso, né? Porque quando eu cheguei na reunião, uma das diretoras, ela estava amamentando. E estava com um carrinho de bebê na sala de reunião. Super natural para todo mundo, o que não é cultural para gente. Geralmente, numa reunião, você não chega lá, tem um carrinho, tem um bebê, a mãe pega no colo e faz a reunião com o bebê no colo. Mas a gente vê que na cultura europeia isso é muito comum. Muito. E assim, a naturalidade... E há muito tempo, né? E assim, é muito bacana. Eu achei... Assim, eu fiquei um pouco chocado porque eu imaginei assim, cara, uma reunião com um escritório muito grande de isso é uma evolução. E é uma coisa tão natural. E eu achei tão bacana, porque, imagina, a mãe tá com o filho ali, ela tá performando, a gravidez não é um problema, ela não é um impeditivo para você fazer nada. Jamais. Né? Você ser mãe não é um impeditivo para você fazer nada. E ela tava super bem, e a reunião, assim, uma mulher incrível, uma arquiteta, o nível de detalhe do preparo que ela fez para a reunião, para a gente poder discutir um projeto grande.
Eu achei muito interessante isso, assim, e todo mundo muito à vontade, mulheres, homens, muito à vontade, com o bebê ali. E o bebê já estava participando da sua primeira reunião. Olha que bebê diferente. Né? Ainda, só que eu vejo que isso ainda não é comum. Não Né? é. Não é comum. A gente nas vê empresas. nesses startups, né, principalmente no exterior, quando aparece Google, essas empresas mais arrojadas, que eles têm dentro do escritório uma sinuca, eles vão de Jogos, bermuda, eles né? levam um cachorro. Alguma Eu já tem- vi tem que creche. tem creche. Então, assim, isso é uma evolução absurda. Isso é respeitar o colaborador que está ali dando o seu melhor de conhecimento, si, o melhor de né? si para crescer aquela empresa, mas ele não abriu mão de nada do que ele gosta, do que Não ele precisa, pode. né? Não precisa, não é uma vestimenta que vai ser um empecilho ou vai ter uma aceitação melhor. Então, isso te deixa tranquilo. Você não está deixando o seu filho em casa, você não está deixando o seu cachorro que precisa de cuidado, você está ali fazendo o teu. E o home office veio contribuir com isso. Corroborar mesmo. Pena que foi depois de uma pandemia que a gente teve um olhar para isso. Mas viabiliza muito você viver melhor, ter qualidade de vida. E eu acho que o resultado acaba sendo muito bom. Para quem Quer fazer, quer né? fazer, Tá quer imbuído acontecer, realmente dos exatamente. objetivos. E Né? tem responsabilidade, A principalmente. gente, até na própria pandemia, né, a gente começou essa iniciativa de trazer os filhos para a empresa numa sexta-feira. Então, o filho passava ali. Por que na sexta? Porque sexta-feira ali é o dia que a mais gente tranquilo. tem mais ou menos, é o dia que você acaba tendo muito problema de trânsito. Nesse Então, sentido. assim, a pessoa sair mais cedo também é bom, né? Então, a gente liberava para trazer os filhos. O filho passava o dia com o pai, ia almoçar e depois ia para casa. Até por questão de trânsito. Uma criança não suporta ficar. Claro. A gente já não aguenta muito ficar 8, 9 horas dentro de um escritório. Imagina uma criança. Né? E muitos tinham filhos pequenos, né? Até 4 anos. Então, não aguenta. Então, almoçava com o filho, todos ali iam com os filhos almoçar e depois ia embora para casa. Então, a gente adiantava o máximo durante a semana. Na sexta-feira, eles estavam trabalhando ali, mas era mais despachando coisas mais simples para poder dar atenção. E foi muito legal, porque quando a gente começou a trazer os filhos para o escritório, para ver o que o pai faz. Tem um lá que o pai é programador. Ele faz programa. Aí foram perguntar para a filha dele o que o pai fazia. Ela foi e falou que ele fazia programa. Aí a pessoa, como assim seu pai faz programa? É programador, não é programa. Programador. E aí ele contou isso. Eu falei, caramba, é verdade, né? Muitos filhos não sabem o que o pai faz. Ou o pai fala, não faz noção do que é. Aí trouxemos as crianças. Aí uma mulher, né, do nosso time, teve a ideia de fazer um crachá para eles, com um cordãozinho crachá. E no crachá tinha o nome da criança e o cargo do pai. Então, se o pai era engenheiro, aquela criança ali, tava o nome dela e ali ela era da área de engenharia. Se a mãe é administradora, ela era da área ali de administração, se era uma gestora. E as crianças pegaram aquele crachá, passando na porta, liberando a porta para poder entrar. Foi uma coisa incrível. E as crianças ficam... Aí foi capacete, tudo mais, camisa da empresa. E eles adoraram passar o dia ali. O que foi a primeira coisa no dia seguinte que eles falaram? Quando é que eu vou trabalhar de novo? Porque eles amaram ver o pai produzindo, trabalhando. Eles vivem o dia a dia dos pais, sabem aonde estão, o que estão fazendo. Então, isso é maravilhoso. Onde é a mesa. Então, assim, quando eles estão em casa, lá, meu pai está trabalhando, meu pai vai chegar, mas ele sabe onde o pai, ele tem a referência de onde o pai está e o que está fazendo. Né? Então, isso é muito bom para as crianças. Eu tenho até uma curiosidade. Né? A minha filha, eu levava ela, isso foi a Mariana, quando ela tinha 2 ou 3 anos. E eu era supervisora de um atendimento. Tinham mais de 20 atendentes. E, então, todos com aquele headphone, né? Naquela época ainda era headphone, eu acho que é esse o nome. Headset, exatamente. Headset. E aí ela via todo mundo, ela entrava debaixo da mesa, pegava o arco e virava assim, pra fingir que ela estava atendendo. Então eu me lembro dela debaixo da mesa, com aquilo, brincando, mas entendendo perfeitamente o que estava sendo feito ali. Legal. E eu só levava ela aos sábados, porque eu tinha que fazer alguma coisa ou outra, e tinha plantão, então eu ia. Isso me marcou. E como ela entendeu
né? Rapidamente. Então isso né? é muito muito legal. É uma proposta maravilhosa. Todas as empresas deviam fazer alguma coisa nesse sentido. Não, e quando eu cheguei, tava tendo corrida de cadeira. Pela empresa. As cadeiras de rodinha. Tava tendo corrida pra saber quem chegava primeiro com a cadeira. E quem é que tava fazendo? Os pais. Botava o filho na cadeira e saia correndo. Eu falei, ótimo. Tomara que as cadeiras estejam boas, né? Porque senão vocês vão ficar sentando em cadeira quebrada. Mas assim, foi muito legal, porque eles puderam ver ali. E assim, mais do que os filhos ali curtindo aquilo, porque eles se sentem à vontade muito rápido, né? Eles se adaptam rápido ao ambiente. Ainda mais num dia que teve atividade ali junto com os pais. Mas o olhar dos pais, vendo os filhos no lugar onde eles trabalham, exatamente, foi algo que me marcou mais. sim. Né? O pai vendo a filha ali, não veio a esposa, veio só o filho. Então o pai teve que cuidar do filho no trabalho, depois almoçar com o filho no trabalho, e depois ir com o filho e chegar em casa e contar para a mãe, que não sabe nada do que aconteceu. Que teve como foi um dia total, incrível, né? Só ela e o pai, ou ele e a mãe, né? Eu achei interessante porque a gente precisa ter um tempo de qualidade com o filho. É importantíssimo ter um tempo de qualidade com o filho. E para quem tem mais de um filho, eu aprendi isso, eu preciso ter um tempo de qualidade com cada filho. Isso. Então eu tenho um tempo de qualidade com meu filho, só eu e ele, sem minha esposa, sem minha filha. Um tempo de qualidade com a minha filha, só eu e a minha filha, e a minha esposa com meu filho. Por quê? Porque são seres individuais, únicos e né? individuais. Quando você só tá em família ou tá com os dois filhos, você não consegue olhar para um filho, olhar só para ele. Então, o olhar só para ele, saber o que ele gosta, o que ele tá vivendo, só você e ele, isso é incrível, assim. Foi algo que mudou a minha forma de ver e mudou a minha relação com meus filhos. Ah, não, isso é muito importante. Então, você tem um tempo de qualidade com aquele ser, que é único, que ele você tem que entender que ele tem o mundo dele. Que ele demanda, né? Ele demanda atenção só para ele. Principalmente para quem tem dois filhos, às vezes a gente não percebe isso. A gente quer otimizar, tá sempre com os dois. Mas a gente não tá fazendo... E assim, eu ainda faço assim, o que você quer fazer, filho? Ele escolhe, eu vou com ele. Eu quero tomar... O meu filho é muito engraçado, porque a primeira vez que eu fiz isso com ele, ele falou assim, eu quero tomar um café com você. Porque eu sempre tomava café com cliente. Ele queria tomar um café, era papo. Não, e assim, papo de adulto. Adulto toma... Ele entendeu. Adulto para tomar um café, para falar sobre a vida, para falar sobre negócio. Aí ele queria, a primeira vez que quis tomar um café. Eu fui no shopping, parei lá, numa cafeteria, nós pedimos um café, um cappuccino. Ficamos trocando ideia, falando de futuro, estudando sobre a vida e tal. E é engraçado, ele com a perna cruzada, super à vontade lá, não sei o quê, tomando café, achei incrível isso. Legal. E você ter esse tempo de qualidade, sem dúvida. Não só seu filho conhecer a empresa, que é importante, mas você tem um tempo só para ele. É sensacional. Eu tento fazer muito isso. Até esse fim de semana, a minha filha que está fazendo medicina viajou, e aí eu aproveitei para me dedicar mais a outra, que já mora sozinha. E eu sempre faço isso, porque a outra mora comigo ainda, então eu tenho mais contato. Então, assim, eu tento dividir muito isso, porque eu concordo plenamente. A gente tem que dar atenção a cada um. Né? É muito importante isso. Muito importante. E até rico, o marido também um pouquinho, claro, né? Porque a gente trabalha e vice-versa, a mulher. Porque a gente certeza. também tem uma rotina tão pesada que às vezes a gente esquece de dar atenção a quem está do seu lado e a si próprio. E a si próprio. Cuidar um pouquinho da gente. Te dê prazer e tal. Isso. Você precisa ter um tempo longe dos filhos também. Também, tudo. Porque assim, tem muito casal aí que não pega mais cinema junto. Não sai pra viajar só eles dois. Ou então você vai fazer o cabelo que você quer na hora que você quer, sentar com a Fica sozinha mesmo. Não, a fica mulher sozinha. Sim, cada um também tem. Cada um também tem que fazer o tempo dele ali. Esse é a coisa mais difícil da vida, é administrar tudo que você tem, o que você deseja realizar, né, de uma forma que te faça feliz e equilibrada, né? Equilibrar todas essas atividades sendo muito feliz nas suas realizações. Isso é muito difícil. Existe um termo chamado efeito primazia. O que é o efeito primazia? Tudo aquilo que você coloca na frente, você acaba dando mais valor, né? E aí tem até uma frase, quando você olha, você tem que achar qual é o mal e qual é o bom. Tem duas frases, você tem que achar qual é o mal e qual é o bom. Uma frase é raiva, tristeza, alegria e força. A outra frase é força, alegria, tristeza e raiva. Se você for escolher uma para ser má, qual que você escolheria que é amar?
geralmente é a que começa com algo ruim. E qual é a boa? A que começa com algo bom. Se uma começa com alegria, dá-se a entender no nosso cérebro que aquilo ali é bom. Mas é a mesma frase. Você só inverteu A ordem. a ordem. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que você coloca primeiro e você se dedica primeiro, você trata como mais importante. Né? Aonde fala isso? Lucro primeiro. É um livro que fala exatamente sobre isso. Por quê? Porque normalmente como é que as pessoas tratam o lucro? Receita menos despesa igual a lucro. Aquilo que está no final não é importante. Quando você pega a receita e você separa o lucro e aí você vive com a despesa, você garante o que é importante. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque funciona também na nossa vida. Se você coloca como prioridade aquilo que é prioridade, a tua família, o seu tempo de qualidade com o teu marido, o seu tempo de qualidade, você ir lá e fazer aquilo que você precisa, você colocando o que é mais importante, se você não conseguir fazer mais nada no seu dia, você fez o que é mais importante. Sim, e isso te traz equilíbrio emocional. Sim. Até para você atingir seus objetivos profissionais e, enfim. Porque você está bem com você. Você fez o que é prioridade para você. Aí você está bem, para qualquer coisa que venha. Mas é importante você entender o que é prioridade. Sim. Porque muitas vezes a gente trabalha muito para poder E não prover olha o o que- melhor para o seu filho. Mas aí o que falta para o seu filho e você? Mas aí é o autoconhecimento, né, de cada um. é o É equilíbrio, o equilíbrio, é a maturidade inteligência e emocional, conseguir enxergar o que é realmente importante. Que às vezes a gente isso. não consegue Porque enxergar. senão você inverte, você trabalha muito, mas não tem tempo de qualidade Sim, com o teu filho. claro. E aí você se sente culpado. Ou você Por chega quê? em casa sempre Porque estressado, sempre preocupado. você está fazendo o teu melhor por uma boa razão, para dar o melhor pro teu filho, mas se você perguntar pro teu filho, às vezes só o que ele queria era um tempo com você. E isso, por isso que eu falo muito na maturidade. Eu mesma, eu acredito que uma grande parte da minha vida, eu botei o trabalho em primeiro lugar. Eu não queria, mas eu precisava. Então, eu botei em primeiro lugar. Hoje, eu com a maturidade, isso já está o inverso para mim. Hoje eu quero ser feliz, eu não quero mais ser rica, não tenho mais os meus objetivos tão grandes, mas eu quero a família, o que eu gosto, o eu em primeiro lugar. E isso é o andar da carruagem, a maturidade que vai trazendo para você. Inteligência emocional. E o mais Inteligência emocional, interessante equilíbrio. disso tudo é que quando você coloca o que é importante para você, dos seus valores, o que é importante para você, no lugar da coisa que é importante mesmo para você, parece que você rompe na sua vida profissional, na sua vida financeira. Todas as vezes que eu vi pessoas correndo atrás do dinheiro, eu vi elas não ganhando dinheiro. Quando elas foram fazer aquilo que de fato impactava para ela, estava alinhado com os valores dela, e ainda mais quando tem congruência entre os meus valores com os valores da empresa, Passei muito você por isso. cresce demais e Você aí se você ganha identifica, dinheiro né? quando você não corre atrás do dinheiro. Ele é consequência. Ele é a né? consequência. Desse E é um fato, alinhamento. as pessoas acabam crescendo mais, se desenvolvendo mais, alcançando patamares muito maiores, quando ela entende quais são os valores dela e ela consegue alinhar os valores dela com uma empresa que tem o valor, ou com um sonho que tem o mesmo valor. E aí ela consegue alcançar. Os momentos onde eu vi mais pessoas ganhando dinheiro foram quando elas conseguiram entender isso. Quando elas estavam correndo atrás do dinheiro pelo dinheiro, até o que ganhava ela perdia. Vai rápido, né? Parece que E nós vai temos rápido. muitas vezes que optar por isso, né? Sim. Muitas vezes optar por seguir com os nossos valores, chegando aos nossos objetivos, enfim. Isso aí acontece muito na vida Legal. profissional. Bom, Verdade. gente, que podcast incrível. Eu espero que você esteja aproveitando aí tudo que foi falado aqui, várias chaves aqui, pérolas aqui. Aqui foi entregue ouro aqui para você. São 30 anos de casamento. Sim. Quando é que faz 31? 16, não, faço 30 agora, Faz 16 de 30. abril. Olha só, 30 anos, casada, feliz, Me considero bem feliz. com o maridão, botou ele lá em cima, ganhou o dia, botou o maridão lá em cima, filhas incríveis, em lugares que são lugares de referências também, de posição, tanto a médica quanto a publicitária, né? Vão formar opinião, aprenderam com a mãe, né? Deve ter uma postura incrível, seja onde Impactou a vida elas dessas estiverem. mulheres, né? Sim. Já é um legado, assim, Esse incrível, né? foi meu primeiro objetivo, levar para elas o que eu tenho de melhor. né? Exato. Então eu creio de Como verdade mãe, a gente quer isso, né? que as duas aqui entregaram muito para vocês que estão participando com a gente até aqui. Obrigado por poder Obrigada a ouvir um você pela pouquinho da oportunidade. história, né? Foi pouco tempo, Não, mas muita história. Eu acredito que possa ter impactado também a sua vida. Se você conhece alguém que o que foi falado aqui
você entende que essa pessoa precisa ouvir, pô, compartilha. Pega aí, clica aí, não custa nada, compartilha com essa pessoa, porque tem muito aprendizado aqui. E histórias, quando a gente ouve histórias, elas marcam muito a gente, impulsionam a gente. Por quê? Porque alguém viveu, alguém conseguiu, então se alguém conseguiu e viveu, essa pessoa serve de exemplo. E você pode também conseguir, você pode também colocar em prática tudo que foi ensinado aqui. Pode incentivar, estimular, né? Sim, e foi entregue só presente aqui pra gente, agradeço. Eu queria que a Ana deixasse aí também a rede social, como é que as pessoas conhecem a Ana, como é que as pessoas conhecem a Vortex, que é essa empresa aí onde tem essa gestora incrível aí, com essa história incrível. E depois, Isabela, também deixar também os seus contatos aí para as pessoas poderem acompanhar. Vocês podem seguir a Vortex. Nós temos um Instagram que é muito educativo, muito informativo. Nós publicamos ali conteúdo para quem está na área de facilities, à frente dos condomínios. Então, fica a dica, vale muito a pena. Estou seguindo aqui agora. Eu acho que vale a pena. Como é que é? O da Vortex O da Vortex, é só colocar Vortex, você vai ver que é o primeiro Instagram que aparece. Vou colocar aqui agora. Vortex. E o seu? E o meu é ABC Correia. Deixa eu ver, Vortex. Aqui. E você, Isabela? Então, pode seguir a DMCs, né? Que eu acho que é maravilhoso. Tem os Podcis, tem as nossas novidades de mercado, enfim, histórias bacanas que a gente conta no Instagram, né? E lá que tem até uma homenagem do Dia das Mulheres. Tem homenagem do Dia das Mulheres. Tinha alguém muito parecida com você lá falando. Pois é. Era você? Era eu mesmo. Então, DMCs, né? Com Y e S no final. @DMCsBR. @DMCsBR. Tá. O Podcis aqui, o Podcis, que eu acho que é delicioso tá de assistir, né? E vale a pena, tem histórias incríveis, né? Legal. Esse mês, então, tem a história das mulheres e de como cada uma, né, na sua peculiaridade, na sua singularidade, porque não é porque somos todas mulheres que somos iguais, né? Cada mulher é singular, né? Cada pessoa é singular, isso que é o mais encantador. Então, sigam aí o Podcis. E é isso. Deixa eu só abrir um parênteses. Vortex com X, tá? Sim. VORTEX. Porque DMCs, por exemplo, muita gente às vezes coloca X no final. Sim, pois eu lembrei disso. Né? Eu lembrei disso agora. Aí eu carioca. sempre falo, entendeu? Porque para não ter... Tudo achar que é X, né? Para não ter... Então, para colocar, né? Até a nossa forma de falar, né? Vai corroborando para a pessoa se enganar, mas vai ser um prazer enorme essas pessoas visitarem e conhecerem, né? O trabalho da Ana maravilhoso. Obrigada aí pela oportunidade e que a gente consiga inspirar mulheres, como eu inspirei minhas filhas, e eu acho que é parte da minha equipe. Legal também. E a galera aí, ó, que é da Vortex, gente, vocês têm uma líder incrível. Uma joia rara, né? Tem uma joia rara. Então, prazer, parabenizar também os diretores também, fizeram uma escolha certa. Agradecer a participação de vocês. Se você chegou até aqui, se você nunca tinha linkado aqui no nosso canal, você não sabe exatamente sobre o que a gente faz, falamos sobre tecnologia, inovação, mercado de engenharia. Nós trouxemos aqui mulheres que estão na área de administração, também lidam com tecnologia, né? Controle de acesso, CFTV, data center, toda a parte de automação com inteligência artificial. É sobre isso que a gente fala. Mas falamos sobre liderança, falamos sobre mentalidade financeira, trouxemos pessoas incríveis vários falando. Assuntos, né? Para você que é empresário, para você que está na área de tecnologia, você que é técnico. Então aqui você vai achar de tudo. Então, nesse mês você vai achar o Podcis delas, que elas vão falar sobre tudo aqui, vão ensinar demais. Vocês vão admirar ainda mais, vai chegar em casa e falar assim, amor, como você é incrível, né? Vai chegar aí para mãe, você é uma super mulher, porque elas são mesmo diferentes. E eu queria agradecer a participação delas, agradecer também vocês que acompanharam a gente até aqui e convidar vocês aí até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.